Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 23, do versículo 1 em diante. A advertência contra Tiro. Plantei em navios de Tarsis, pois Tiro foi destruída e ficou sem nenhuma casa e sem porto. De Chipre veio a você essa mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que atravessam o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua renda, e vocês se tornaram o suprimento das nações. Envergonhe-se, Sidom, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz. Não criei filhos, nem eduquei filhas. Quando a notícia chegar ao Egito, ficarão angustiados com as novidades de Tiro. Cruzem o mar para Tarsis, planteiem vocês, habitantes das regiões litorâneas. É esta cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes? Quem planejou isso contra Tiro, contra aquela que dava coroas, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra? O Senhor dos Exércitos o planejou, para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Cultive a sua terra como se cultivam as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, pois você não tem mais porto. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e fez tremer seus reinos. Acerca da Fenícia ordenou que as suas fortalezas sejam destruídas e disse, você não se alegrará mais, ó cidade de Sidom, virgem derrotada. Levante-se, atravesse o mar até Chipre, nem lá você terá descanso. Olhem para a terra dos babilônios, esse é o povo que não existe mais. Os assírios a deixaram para as criaturas do deserto, ergueram torres de vigia, despojaram suas cidadelas e fizeram dela uma ruína. Planteiem vocês, navios de Tarsis, destruída está a sua fortaleza. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, o tempo da vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, vá pela cidade, ó prostituta esquecida. Toque a harpa, cante muitas canções, para se lembrarem de você. No fim dos 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá a todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Advertência contra o Rio de Janeiro, Brasil. Planteiem, pois o rio será destruído e ficará sem nenhuma casa e sem porto. A vocês vem esta mensagem. Fiquem calados, habitantes das regiões litorâneas, e vocês, mercadores enriquecidos que vivem lá. Envergonhem-se. É esta, o Rio de Janeiro, a cidade jubilosa que existe desde tempos muito antigos, cujos pés a levaram a conquistar terras distantes, sendo muito famosa? Quem planejou isso contra o rio? Contra aquela que dá coroas, que faz famosos e prósperos seus habitantes, cujos comerciantes são príncipes, cujos negociantes são famosos em toda a terra, e recebe celebridades conhecidas no mundo? O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo o orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. O Senhor estendeu as mãos sobre você, ó Rio de Janeiro, e sobre o mar, e fez tremer seus reinos, ordenou que suas fortalezas sejam destruídas, e diz, você não se alegrará mais, ó Virgem derrotada. Ainda que saiam daí para outros lugares, nem lá terão descanso. Olhem para a terra dos pescadores, esse é o povo que não existe mais, será deixada para as criaturas do deserto, farão dela uma ruína, despojando-a. Planteiem vocês, habitantes da nação brasileira, sua fortaleza está destruída. Mas no tempo determinado, o Senhor se lembrará de você, e você voltará a ser o que era, mas agora para servir ao Senhor, com seus lucros, fama e etc. Agora, capítulo 24, do versículo 1 em diante. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se, e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem.
O som festivo dos tamborins foi silenciado, o barulho dos que se alegram parou. A harpa cheia de júbilo está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda a alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa a vara na oliveira, ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Erguem as vozes, cantam de alegria, desde o ocidente aclamam a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor no oriente, e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse, que desgraça, ai de mim, os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laços aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror cairá na cova, quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus, tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o patrão e o empregado, para o empreendedor e o CLT, para o vendedor e o comprador, para quem precisa de empréstimo e para quem tem para emprestar, para o devedor e o credor. A terra será totalmente saqueada e completamente arrasada. Quem está falando essa palavra é o Senhor. A terra está secando-se e murchando, definhando, pois está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedecem às leis do Senhor, violam os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo da ira de Deus, até sobrarem pouquíssimos. Todos os que agora se divertem gemerão. Os sons de suas festas será silenciado, o barulho dos que se alegram cessará. A música cheia de júbilo ficará muda, já não se embriagarão cantando e festejando, pois isto se tornará amargo para quem o faz. Toda a alegria chegará ao fim, toda a celebração é eliminada da terra. O Brasil será deixado em ruínas, feito em pedaços. Assim será em toda a terra entre as nações. Ergam suas vozes, cantem de alegria, aclamem a majestade do Senhor. Deem glória, pois, ao Senhor do ocidente ao oriente e nas ilhas do mar. Exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Glória seja dada ao justo. É isto que ouviremos cantar. Mas antes diremos, que desgraça! Que desgraça! Os traidores traem e agem traiçoeiramente. Pavor, cova e laços aguardam, ó habitantes da terra. Quem fugir ao grito de terror, cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço, pois abertas estão as comportas dos céus. Os alicerces da terra tremem, a terra será despedaçada, destruída e totalmente abalada. A terra cambaleará como um bêbado, balançará como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes nas regiões celestiais, espirituais e os governantes embaixo na terra. Serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados. Serão soltos só depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, ou seja, até a natureza está revoltada e sentindo vergonha pelo tanto de prática pecaminosa. O Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso para sempre. Agora, capítulo 25, do versículo 1 em diante. Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá.
Tens sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra um muro e como o calor do deserto. Tu silencias o bramido dos estrangeiros, assim como diminui o calor com a sombra de uma nuvem. Assim a canção dos temíveis é emudecida. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Ali Moabe estenderá as mãos como faz o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade das suas mãos. Abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. O Senhor é o nosso Deus. Vamos exaltar e louvar seu nome, pois com grande perfeição tem realizado coisas que planejou há muito tempo, maravilhosas. Ele faz das cidades um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros, dos que não são povo dele, uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte o honrará, e as nações cruéis te temerão. O Senhor tem sido refúgio para os pobres, para o necessitado em sua aflição. O Senhor é abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o que os cruéis fazem é como tempestade e como o calor do deserto. Ele silencia o estrondo dos estrangeiros e emudece a canção dos temíveis. O Senhor dos Exércitos em seu monte preparará um farto banquete para todos os povos, com o melhor do melhor, e destruirá o véu que envolve todos os povos e o povo brasileiro, a cortina que cobre todas as nações e o Brasil. Destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor quem disse. E naquele dia o Brasil dirá: este é o nosso Deus, nós confiamos nele. Ele nos salvou. Por isso exultemos e alegremo-nos, pois a mão do Senhor repousará sobre este país, este povo. Mas os ímpios serão pisoteados em seu próprio lugar. Estenderão a mão para nadar, mas o Senhor abaterá o seu orgulho, apesar da habilidade de suas mãos. E quanto a vocês, abusadores, ele os abaterá ao pó da terra. Agora, capítulo 26, do versículo 1 em diante. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite. E logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo que alcançamos fizeste-o para nós. Ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completa a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação, de glória te revestiste. Alargaste todas as fronteiras da nossa terra. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor,
Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela. Não mais encobrirá os seus mortos. Naquele dia, este cântico será entoado no Brasil. Temos uma nação forte. Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia no Senhor. Confiem para sempre no Senhor, pois somente Ele é a rocha eterna. Ele humilha os altivos, rebaixa, arrasa e lança ao pó. A vereda, ou seja, o caminho do justo, é plano. Te desejamos com todo o nosso coração. Quando observamos as suas ordenanças, Senhor, aprendemos a justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprende a ser justo. Continua agindo perversamente, não vê a majestade do Senhor. O Senhor está com a mão erguida, mas não vem. Que vejam o zelo do Senhor para com seu povo e se envergonhem. O fogo reservado para os adversários do Senhor os consumirá. Senhor, quem estabeleces a paz para nós és tu. Tudo o que temos e alcançamos é o Senhor quem nos dá e faz por nós. O Senhor castigará os que nos têm dominado e os levará à ruína. O Senhor fará a nação brasileira crescer e a revestirá de glória, alargará as fronteiras da nossa terra. Pois no meio da aflição buscarão o Senhor. Quando o Senhor os disciplinar, sussurrarão uma oração. Pois estaremos como a mulher grávida prestes a dar à luz, se contorcendo e gritando de dor na presença do Senhor. Mas os teus mortos viverão, Brasil. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem, e ressuscitarão de alegria. Vá, povo do Senhor, entre em seus quartos, tranque a porta e o busquem. Escondam-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo de sua habitação, passeará por nosso país e pela terra, para castigar os moradores por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Tudo virá à luz, nada mais ficará escondido. Até o próximo vídeo. Tchau!